Caos fotográfico no ar, entrando agora 21 horas, segunda-feira, ao vivo aqui para falar de notícias, novidades, assuntos que possam interessar aí quem atua e vive no mundo da imagem. Lembrando que esse conteúdo aqui sempre vai para o Spotify, para outros canais. Então, na verdade, eu faço a live aqui para interagir com quem entra ao vivo, mas esse conteúdo vai para outros canais como YouTube, no meu site e por aí vai. Obrigado aí para quem está entrando agora, Carol, Marcelo, Vitamizial, Ziael, desculpa. Obrigado aí a todos. A ideia é falar um pouco das notícias dos últimos dias. Eu fiquei um tempinho aqui sem fazer live por conta das férias, nesse momento do ano também, mas retomando aqui com uma visão geral aí das coisas que estão acontecendo, que eu acho que podem ser interessantes para a audiência, para quem me acompanha o trabalho que eu tenho feito. Tenho várias coisas para falar aqui, e uma delas eu vou dar um destaque maior, que foi a notícia que eu soltei hoje, um conteúdo especial. Estou fazendo uma série com 10 pontos fundamentais, aí, relevantes para quem vive da fotografia. E hoje eu soltei falando das redes sociais. Não é um assunto que eu falo pela primeira vez, já falei várias vezes, e sempre vale atualizar esse assunto, porque rede social é uma parte importante dos nossos negócios, mas não quer dizer que seja fácil. Então a gente vai abordar isso também em profundidade, mas antes algumas notícias aqui para atualizar e também para passar umas informações. Nessa quarta-feira, agora dia 30, às 20 horas, nós retomamos a mentoria coletiva do Fotografia e Clube do Empreendedor. É um encontro ao vivo dos membros da comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor, que começou já tem alguns meses. E tem sido uma experiência gratificante, a oportunidade de conversar, de tirar dúvidas, de aprender de forma colaborativa, coletiva, e é bem interessante. A gente debate assuntos que foram abordados nos últimos dias nos conteúdos exclusivos. Já vou falar da comunidade também, mas a mentoria coletiva ela acontece de forma quinzenal, então a gente vai fazer essa quarta-feira, a próxima só daqui 2 semanas. Quem são os participantes? Quem quiser entrar ao vivo, que é membro da comunidade, e quem não pode participar ao vivo, assiste depois, também fica gravado. Por que é interessante? Porque é uma abordagem de 1h30, passa rápido, não é aquelas coisas de ficar 5 horas ali falando filosofando apenas, então é mais direto ao ponto. Para tirar dúvidas de quem está ali ao vivo, essa é a vantagem de estar ao vivo, para conversar, e não só para tirar dúvidas comigo, mas com membros que estão ali, pessoas experientes com 30 anos de mercado, e não importa, na verdade, quanto tempo tem de mercado. As pessoas podem ajudar umas às outras, e essa é a ideia também da mentoria coletiva. A gente vai abordar, obviamente, negócios, empreendedorismo, inovação, IA, tudo que está acontecendo no mercado, e vai ser agora, então, a mentoria coletiva nessa quarta-feira, dia 30/7, às 20 horas, para membros, para quem faz parte da comunidade. A comunidade, ela dá acesso a muito conteúdo. Eu não consigo nem aqui explicar para você. Primeiro que assim, eu não quero ficar vendendo, eu acho que não é essa a ideia. Eu tenho que falar do que eu faço, e é claro que vai remunerar o meu trabalho. Mas é muita coisa. A comunidade, ela criou virou mais do que uma comunidade, é um hub mesmo, é um canal com conteúdo de alto nível. Então, tem uma série de estudos de mercado atualizados. Com as ferramentas de IA, de pesquisa, agora, você consegue criar produtos incríveis que vão realmente ajudar as pessoas. Então, tem coisas fascinantes acontecendo ali. Eu fiz vários radares nas últimas semanas de fotografia de família, retratos, branding e marketing, IA, o novo comportamento do consumidor, e é tudo baseado em dados. É tudo baseado no que está acontecendo no mercado aqui e lá fora. E é fascinante. E os membros têm acesso a isso. Mas não é só isso. Além da mentoria coletiva e esses conteúdos, que são estudos, nós temos uma troca direta comigo, para quem tem dúvidas, pode tirar dúvidas ali. A parte da inteligência artificial, muito além do hype, dessa coisa de, vai tomar conta, vai pegar meu... Não, tem muitas outras coisas acontecendo nessa parte da IA que interessa. Então, a comunidade é bem bacana e a gente tem esses encontros quinzenais. A comunidade em si, ela vai além dos encontros quinzenais. Então, tem esses conteúdos, tem... muita coisa mesmo. Vocês terem ideia, eu parei de contar, mas a última vez que eu contei tinha 200 horas em vídeos. Só em vídeo, porque agora além de vídeo tem texto, notícias, tem realmente um canal ali com notícias exclusivas. E boa parte do que eu vou comentar aqui tem essas notícias, inclusive, que elas têm acesso em profundidade, quem é membro, né? E para quem prefere uma coisa presencial, que é algo que eu quero desenvolver no tempo, melhorar isso, encontros,
olho no olho, ali presencialmente, no dia 11 de agosto, agora aqui em São Paulo, na Paulista, a turma vai acontecer, já está tudo certo, nós temos a turma já com inscritos, são poucas vagas, porque é uma turma pequena, não tem como ser diferente, porque o que a gente vai fazer ali? A gente vai falar de IA, negócio e empreendedorismo, ao vivo. É curioso que alguns membros se inscreveram, mesmo já sendo membros. Claro que eles tiveram vantagem por serem membros, coisa e tal. Mas, durante um dia todo, no dia 11 de agosto, a gente vai abordar como a IA pode te ajudar e como que ela pode te fazer com que você tenha um resultado interessante usando as ferramentas disponíveis, como eu tenho usado para mim, e tem feito uma diferença enorme para o meu negócio. Então a gente vai ver isso presencialmente, IA e negócios, dia 11/8, poucas vagas e tem virada de preço agora, dia 31. Vai aumentar de novo até chegar na hora do dia do nosso workshop. Para quem prefere coisa presencial, a vantagem de participar é que para quem está ouvindo depois, vai ouvir também, né, no Spotify ou no YouTube, a vantagem é que você entra para a comunidade também, mas tem essa troca ao vivo ali. Tá? Então fica a dica. Lembrando que a gente entrou no segundo semestre, já entramos no segundo semestre, então já estamos indo para metade para a parte final do ano, né, da metade para o fim, e esse é um momento excelente para você realinhar o rumo, reajustar as coisas, pensar em como que a gente pode acertar, né, os negócios aí para esse segundo semestre. Então é algo importante. Eu não posso deixar de comentar também quem patrocina o blog, a newsletter, as minhas iniciativas. A Foto, que é mais que uma plataforma, ela tem feito a diferença para negócios e profissionais, fotógrafos. Hoje mesmo eu publiquei no blog 3 estudos de caso de fotógrafos e fotógrafos que estão fazendo a diferença com essa parceria com a Foto, de fotografar eventos esportivos, o quanto a plataforma tem feito a diferença. E ela faz valer o slogan na prática, de vencer junto. Então, essas 3 trajetórias estão lá no blog hoje, e ela é patrocinadora aqui das iniciativas, do blog, do podcast e tudo que eu faço. E é uma parceria que torna possível também trazer esses conteúdos de alto nível para todo mundo. Então vamos lá, comentando aqui sobre, antes de entrar no assunto especial, que eu publiquei hoje para a comunidade, mas vou entrar no detalhe aqui também. Eu testei hoje, aliás, falar assim, do que está acontecendo em IA, né? Fiquei uns dias fora aqui, e a novidade do ChatGPT foi anunciada, e eu coloquei isso no blog, que agora você tem um agente de IA. Então é a grande nova fase da inteligência artificial e também para a fotografia, o próprio Adobe anunciou isso para o Photoshop, é você ter um botão em que você ativa um agente. No Photoshop esse agente vai fazer coisas repetitivas, vai ajudar você com tarefas chatas e vai ser como se fosse um robozinho cuidando de forma inteligente de atividades para você nas mais variadas frentes. Pode ser edição de fotos, pode ser fluxo de trabalho. E no ChatGPT acaba de entrar esse botão, para quem assina o ChatGPT, tá lá, agente de IA. Esse agente do ChatGPT, você tem uma quantidade de créditos na versão na versão Plus, que é uma assinatura mais barata, né? Por mês, você tem uma quantidade lá que você pode usar. E basicamente você coloca ele para fazer uma coisa para você. Então, para um fotógrafo, ele tem um computador próprio. Imagina o seguinte, agora o ChatGPT disponibilizou nessa IA um agente que tem um computador que vai entrar num site para você. Teoricamente, ele pode montar uma apresentação. Eu não testei ainda essa parte da apresentação, mas ele pode montar uma apresentação em PowerPoint para você, ou pelo menos o rascunho. Você coloca lá e põe ele para fazer. Vai gastar um crédito. Você pode colocar ele para fazer uma pesquisa. Eu usei hoje para um novo produto que eu vou lançar e deixei ele, ficou 30 minutos trabalhando para mim. E me voltou com um relatório daquilo que eu precisava. Quem diria que a gente ia ter uma ferramenta dessas? Aí você pode utilizar para o seu negócio, para fazer leitura de mercado, para alguma coisa, alguma iniciativa que você não tem tempo ou não gostaria de fazer você apenas, você coloca a IA para fazer. Ela pode voltar para você e pedir mais informações. E está só começando essa nova fase dos agentes de IA. Falando nisso, hoje, para membros da minha comunidade, eu coloquei um conteúdo de um concorrente para Adobe e para o Canva, que é justamente um agente de IA para design, que faz pôster, que faz coisa para rede social,
faz vídeos, imagens, tão bom quanto o Midjourney e as outras principais IAs aí que a gente tem, inclusive o próprio ChatGPT em termos de imagem. Faz vídeo também, faz áudio, faz um pouco de tudo. É um agente que custa $90 por mês e é uma agência de imagens, de vídeo, de conteúdo design que trabalha com essa nova fase do agente de IA. E você pode usar grátis todo dia. Tem uma quantidade de créditos. Eu não consegui testar ainda, mas já me cadastrei. E eu mostrei para os membros como acessar e começar a testar. E é só o começo dessa nova fase, em que a gente vai ter um time de IAs trabalhando para a gente em diferentes coisas. Do atendimento, como já tem agente de IA para atendimento. Vai lá, você paga, tem que pagar, e ele atende para você. Cuida do seu atendimento, WhatsApp, não sei o quê. Mas o que essa IA faz, hoje testando, eu vi no ChatGPT, eu fiquei impressionado. Porque ele abre uma caixa e você consegue ver o que ele está fazendo. Então o ChatGPT, para o meu trabalho, porque eu estava pedindo para ele fazer, que eu vou anunciar nos próximos dias, talvez amanhã ou quarta, ele me mostrou numa tela, no próprio ChatGPT, o que ele estava fazendo, como ele estava pensando. E o que ele estava... Agora eu vou buscar tal coisa. E aí ele abriu o site. Por curiosidade, membros já vieram me avisar, e sem falsa modéstia, tá? Isso tem acontecido. Como são poucas pessoas fazendo esse trabalho de pesquisa, inteligência de mercado, eu estou virando referência para o próprio ChatGPT. Então, em determinado momento que o agente estava lá buscando, ele me citou e entrou lá no meu blog para buscar. E membros já me mandaram isso também, que é curioso, né? Então, isso só mostra, na verdade, tirando a parte de falar de mim, mas falando para você, que se você não tem visibilidade na internet e pensando nessa nova fase dos buscadores de IA, você pode ficar invisível para o novo SEO, que está sendo chamado da IA para o SEO, né? Tem outro nome, agora não vou lembrar, mas basicamente a IA vai avançar cada vez mais na busca, seja com o Gemini do Google ou o ChatGPT e outros, Perplexity, coisa e tal. Se você não estiver visível nessa nova fase de busca para as IAs, você vai ficar mais invisível no futuro. Então a tendência é que isso se torne estratégico e já se torna, assim, no meu site, em estatística, entre as 10 principais formas de buscar, já está lá pelo menos 3 buscadores de IA aparecendo com frequência. Então é algo para você pensar. E você fala, mas como é que eu faço isso? Mais do que você buscar como aparecer em destaque, né, para IA em busca, é você gerar conteúdo de valor para a internet. Então, ser referência em casamento, ser referência... Como é que você vira referência? Não é só a fotografia. O trabalho fotográfico, claro que a imagem conta. Premiações, coisa e tal, conta também. Mas você ter ali um conteúdo, a referência de algo que você fez para falar do seu trabalho, mostrar alguma coisa. Então, fica essa dica de você gerar esse conteúdo e aparecer em destaque para as IAs. Então, acho importante falar isso, e esses agentes, como essa agência, $90 para fazer tudo que eles fazem, é só o começo. Outra notícia que eu postei hoje, a Canon ela disse, numa publicação importante lá fora, que há um renascimento, ela acredita no renascimento das câmeras de entrada. Olha só que curioso, né? Então, isso acontece também com as câmeras compactas. Voltaram. Porque os jovens estão consumindo, os jovens ditam o consumo mundial. Então a gente está vendo câmeras compactas, câmeras de entrada, tipo essas da Canon, da Nikon, mais acessíveis, elas estão em crescimento. E a própria Canon reconhecendo isso. Um bom sinal para a fotografia, mesmo com a competição dos smartphones, mesmo com a competição da própria IA, né, que tem gente que fala que compete ali em termos de geração de imagem, mas é interessante notar esse tipo de movimento e um fabricante reconhecendo isso. Outra notícia que eu coloquei no site hoje me chamou a atenção, a Viltrox. A Viltrox é chinesa, tem várias marcas chinesas em ascensão, e ela lançou uma lente, a primeira lente dela para DJI, para drones. Então mostra a diversidade dessas fabricantes, no momento em que a gente está no momento das marcas e equipamentos meio que numa situação delicada agora por conta das tarifas, né? Então, mesmo com os acordos, teve o acordo, acabou de sair o acordo Japão e Estados Unidos, mas mesmo assim já aumentaram os preços dos equipamentos. Aí você fala, mas isso aqui não chega pra gente, chega para todo mundo. Porque passa por algum distribuidor lá nos Estados Unidos e a coisa não fica fácil. Então muitas vezes vem por lá e isso não vai ficar... Já não era barato, não estava mais barato comprar equipamento, né, no Brasil. Mesmo a área de usados aquecida, então
a gente está num ano ruim, né? Nessa coisa dos equipamentos aí. E os chineses, nesse ponto, pensando aqui, né? Essas marcas de lente, uma série de marcas aí chinesas que, no final das contas, acabam ajudando um pouco nessa questão do preço. Falando em preço, se tem uma marca que é uma marca de luxo, né, do nosso mercado, além da Hasselblad, é a Leica. E a Leica completou 100 anos. Ela completa 100 anos e saiu uma matéria bem bacana em vários portais. Um deles, o mais importante de fotografia, um dos mais importantes, o The Preview, fez uma matéria e eles fizeram uma comemoração, acho que não sei se foi na Alemanha ou em outro país, na Europa, e inclusive estava o CEO da Xiaomi. Você vê a importância da Leica para os fabricantes de smartphone, né? É a terceira maior vendedora do mundo de smartphones e o CEO da Xiaomi foi lá no aniversário da Leica e falou que para a próxima versão, o Xiaomi 16 Ultra, vai ter alguma revolução em zoom graças a essa parceria com a Leica. E a Leica ela foi é uma das poucas marcas, eu estava falando da Canon, né? A gente deveria ver Canon, Nikon, essas marcas do nosso mercado, até a Fujifilm, com smartphones. Não deveria. Porque a gente vê isso com a Leica. A Leica acertou. Ela consegue ser, hoje, referência em filme fotográfico, em câmera digital, mirrorless, o caramba, e nos smartphones. Com 100 anos, é o clube das marcas com 100 anos, aliás, é um clube pequeníssimo, né? Muito restrito. Quantas marcas chegam a 100 anos, né? São pouquíssimas. Tem marcas com mais de 100 anos, mais de 300 anos, é incrível. Até na fotografia de papel, se não me engano, a Hahnemühle tem 400 ou 500 anos. É a marca mais antiga do nosso mercado, porque é uma coisa inacreditável. Mas ter 100 anos no nosso mercado é algo realmente fantástico. A própria Polaroid também chegando perto desse clube. A gente tem a Kodak, naquela situação da Kodak. Kodak eu não vou esquecer da matéria que eu fiz esse ano. A Kodak tem mais loja de roupa hoje no mundo do que loja de fotografia. Não sei se vocês viram essa matéria, está no meu blog. Só na Coreia do Sul tem mais loja de roupa da Kodak do que de equipamento, de câmera, de filme, de quiosque, essas coisas que a Kodak era referência. Ela fatura mais com venda de roupas com o logo da Kodak, que a gente vê na Renner, no mundo inteiro, do que com a venda de filmes. Isso é dado confirmado aí por publicações internacionais, coisa e tal. É curioso, né? Quem diria? Mas é bacana para a marca. Mostra a força do brand, do legado e tudo mais. Enfim, dos conteúdos que eu... Então esse conteúdo que eu falei da Leica, bem bacana, mostrando esse equilíbrio entre tradição e inovação, né? E aí a Leica sabendo utilizar isso de uma forma primorosa, uma das poucas marcas do nosso mercado que está conseguindo fazer isso. Eu fiz um conteúdo para membros muito interessante, de um desafio de portfólio fotográfico consistente. Porque é uma coisa que parece simples. Com 4 imagens, você conseguir criar um portfólio que passe o que você representa em termos de imagem. E eu coloquei isso para os membros, eu achei bem interessante. Porque eu não tenho feito só conteúdo sobre IA, não, ou sobre negócios. Eu tenho feito sobre algo que é fundamental hoje para quem é fotógrafo e fotógrafa. Branding fotográfico. Na era da IA, quem tem uma assinatura visual e consegue se impor com a sua imagem, que eu consiga ver e entender que é de tal pessoa, isso é o melhor marketing que existe. A pessoa que tem esse poder com uma imagem de ser copiado, ser referência, mas ter essa assinatura visual é tal pessoa. Esse é o marketing mais poderoso que tem. Então, essa parte da consistência do portfólio se tornou fundamental. E quando eu vi esse exercício de uma publicação lá fora, super respeitada, eu resolvi levar isso para membros e propor esse exercício também, porque é uma coisa que não importa o seu nível de experiência, muitas vezes você pode se perder nesse sentido, né? Será que eu estou com consistência de portfólio? A minha imagem representa o que eu faço de fato? Né? É interessante olhar. Falando de IA, já mudando um pouquinho. Oi, Roberta, tudo bem? Boa noite. Várias pessoas chegaram aí, Fotocravo, a Marina, o Chaim, o Márcio Monteiro, boa noite, Márcio. Pessoal aí presente aqui também. A Visco tem feito várias coisas interessantes. A Visco foi comprada, foi vendida, é aquela coisa, né? Mas é uma marca conhecida entre os fotógrafos. Ela lançou um aplicativo que traz o encanto, a essência da fotografia analógica
esse aplicativo grátis para iOS, para quem tem iPhone, vale a pena testar, chama Capture, e está fazendo um mega sucesso. E a Visco tem feito umas coisas muito interessantes para fotógrafos lá fora. Então é bacana ver uma marca que conseguiu se reinventar nesse processo todo, ter sido comprada, aí não deu certo, mas ela conseguiu se manter. Por que ela conseguiu se resgatar? A CEO e fundadora, se não me engano é uma mulher, ela entendeu que muitos CEOs e donos de negócio, e vale para fotógrafos também, às vezes a gente perde o rumo do foco da coisa. O que levou a gente a ser o que a gente é? E a gente esquece, e aí perde o rumo. Isso aconteceu com a GoPro, isso aconteceu com a Kodak, com a Polaroid, e com fotógrafos que eu não vou citar aqui, mas daqui do Brasil e de fora, que perde o rumo, perde a essência. E a essência é fundamental, porque é o que te levou até onde você está. Aí você vai inventar moda, pode dar certo, mas normalmente, se você perder aquela essência, a coisa vai dar uma desandada. E a Visco resgatou isso. O que é isso? Fotografia. É a parte da imagem com uma assinatura visual Visco, né? Não é interessante? E quando ela fez isso, a mesma coisa a Polaroid. A Polaroid foi inventar moda, de fazer TV, de não fazer não sei o que. A própria Kodak também, entre outras coisas. Quando era sobre fotografia instantânea, quando era sobre vintage, enfim, né? Essas coisas. Outra notícia que eu coloquei, o Google Fotos. Isso aqui populariza, tá? O Google Fotos, ele agora é o maior álbum do mundo. Então, vamos lá, o Google Fotos. O maior álbum, quer saber qual é o maior álbum do mundo? É o Google Fotos. No Brasil, milhões de pessoas usam, lá fora também. São trilhões de imagens. Eles têm até a parte de impressão, perceberam que era um negócio, tem uma parcela que imprime, faz fotobook, foto para a parede. Eles estão agora com o recurso de animar a foto. Então você vai lá e você coloca uma foto sua, do Google Fotos, aperta um botãozinho e aquela foto ganha vida. Ele já tem todos os recursos, né? Porque o Vel 3 está fazendo um sucesso danado, eu uso direto, quem entra no meu feed sabe, eu tenho usado para humor, para outras coisas, para contar histórias. É uma ferramenta poderosíssima de divulgação, de conhecimento, coisa e tal. E para você utilizar mesmo como divulgação é fabuloso. E agora no Google Fotos você tem esse recurso para animar suas fotos ali e dar vida para elas. O que isso quer dizer para o consumidor final? É a popularização, a democratização da IA, com fotos dele, tá? Então vai acostumar o consumidor final, que já está sendo bombardeado por IAs por todos os lados, a mais uma vez utilizar essa tecnologia para uma foto real ganhar vida com a IA. É para a gente prestar atenção. Então, para quem acha que a IA não está avançando entre os consumidores finais, coisa e tal, muito pelo contrário. Ela tem sido cercada e acontecendo em várias frentes e a gente tem que prestar atenção nisso. Eu também mostrei para membros uma coisa muito interessante, um recurso novo de IA grátis. Eu tenho mostrado várias coisas que não precisa gastar, tá? Para membros, isso é bem interessante. É um recurso para você fazer um projeto. Então você tem lá um conceito, ou até combinando imagens, você cria um conceito, e essa parte dos conceitos visuais, usando suas próprias imagens, tem ganhado uma outra dimensão com a IA. Então é uma forma de você, utilizando a IA, nessas ferramentas como essa que eu mostrei, você pega fotos suas e cria algum tipo de conceito. Cria uma proposta visual, descobre qual que é a sua consistência, de repente quer criar algum projeto novo, um produto novo, usando as próprias imagens. Isso é bem bacana. Mais uma coisa, notícia que mostra o avanço da IA de formas inusitadas. Para notebook, geração de imagem com qualidade de impressão, com o processador AMD e com o Stable Diffusion, que é concorrente do Midjourney, para você criar as imagens de IA dentro do seu notebook com altíssima qualidade. Então a gente está vendo a IA avançando no hardware também de uma forma inesperada. É fabuloso ver isso acontecer, já está acontecendo com os smartphones, agora nos notebooks. A gente está falando de um dos maiores fabricantes de processador para notebooks, poderoso, a AMD, com um sistema de processamento de altíssima qualidade, inclusive para impressão, feito no próprio equipamento. Não é de entrar lá na internet, no Midjourney, não, faz na máquina. Então a gente vê que a coisa vai avançando. Falando em hardware, a Sony lança a primeira filmadora do mundo com assinatura digital de autenticidade. O que isso quer dizer? Que a filmadora, assim como as mirrorless também já estão trazendo essa tecnologia, a Sony está liderando esse processo no mundo, mas tem outras marcas fazendo, Leica, Nikon, Sony, Canon, a própria Fuji, mas a Sony está mais à frente.
Então você tem autenticação para um fotojornalista, para alguém que precisa ter a garantia que aquilo é real, que não foi alterado, o arquivo, seja ele em vídeo agora ou foto, ter essa assinatura. E essa é a primeira filmadora, a PXW Z300, com essa tecnologia. Bacana ver, tomara que isso avance cada vez mais. Eu vou fazer uma palestra no Fotocine Clube Bandeirante, que é o fotoclube mais tradicional, reconhecido com grandes nomes da fotografia brasileira na sua história, ali na Rua Augusta, dia 16 de agosto. Vou dar uma palestra lá para membros, né, para associados do fotoclube, e quem quiser pode ser membro associado, pode ir lá assistir, ou pode adquirir de forma individual, avulsa. Fiquei feliz com o convite, poder participar vai ser legal pra caramba, né? Oi, Fran, boa noite, tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado aí pela presença aqui. Eu tava falando da foto, né? E eu acho que tem um papel das plataformas hoje no Brasil. Eu costumo dizer que hoje, se não fosse a foto e plataformas similares e as empresas de IA no Brasil, hoje, se elas não estivessem agindo no mercado, a gente não ia ter muita coisa acontecendo no ramo hoje. Eventos, valorização de conteúdo, valorização de iniciativas. A Foto fez um grande workshop no último sábado, no Rio de Janeiro. Se não me engano, 300 fotógrafos estavam lá presentes. E ela, mais do que fazer esses eventos para motivar, evento grátis, né, com conteúdo de alto nível, apoiando eventos, workshops, o próprio canal aqui, as minhas iniciativas, isso permite com que as pessoas tenham essa informação de alto nível, que elas possam assistir palestrantes e gente que usa a plataforma. E foi por conta de um evento que a Foto fez em Belo Horizonte no ano passado, um dos primeiros workshops da Foto, que o Vladimir Frois participou desse workshop em BH. E aí o que aconteceu? Ele deu uma virada na vida dele usando a foto. Entregador de moto, que fazia o trabalho de entregador ali, mas que começou a usar a foto e de repente virou a vida dele pro bom sentido, né? Deu uma guinada. Ele fotografa kartódromo de BH, e o Vladimir é um case inspirador. E eu tive a oportunidade de contar essa história no blog da Foto, e também está a chamada no meu blog. E a gente vê esse papel das plataformas como a Foto fazendo a diferença na vida dos fotógrafos mesmo, de faturamento, de oportunidade, de dignidade, de crescimento, muito bacana. E apoiando os eventos, participando. Porque se não fosse empresas como a Foto, ou essas empresas de IA que a gente está vendo aí no mercado, são várias, que vocês têm visto aí nos eventos, a coisa ia estar bem devagar. Então, ainda bem que isso está acontecendo. Eu fiz uma matéria para membros também, e aí você fala, pô, mas fala só para membros. Claro, eu estou fazendo com quem valoriza o que eu faço. Eu vou viver do quê? De ar também, sabe? Não dá, né? Então, assim, quem acredita no que eu faço, tá lá junto na comunidade e tem acesso a esses conteúdos. Eu entrego o melhor conteúdo possível. Eu fiz um conteúdo para membros mostrando que o movimento das marcas tradicionais é o inverso. Mas eu vou falar aqui. A gente está vendo as marcas conhecidas do mercado apostando em eventos fora da fotografia. E o movimento até faz sentido, mas elas não deveriam esquecer do nosso mercado. Sabe? E o Brasil, por mais periférico que seja, globalmente, porque as marcas estão presentes lá fora. Elas estão presentes nos eventos internacionais. Por que aqui não? Então eu acho muito estranho num evento que não tenha uma marca de câmeras, que não tenha uma marca de impressão. É estranho. E desvaloriza. Parece que os fotógrafos não têm mais importância. Acho estranho. Acho ruim para as marcas. E elas aqui no Brasil participando de eventos que não tem nada a ver com fotografia. Eu entendo, faz todo sentido. Mas dizer que não tem a verba para fazer, estarem nesse tipo de evento, que é totalmente voltado para fotógrafo, é muito estranho. É muito estranho. Sério. A julgar pelo histórico do mercado e coisa e tal. Então, enfim. E lá atrás, gosto sempre de falar, né? Ó, lá vem o Léo falar dessa história de novo. Lá atrás, a Kodak, o George Eastman começou. Se não fosse o George Eastman, lá atrás, não teríamos congresso de fotografia hoje. Lá atrás, lá no começo da fotografia comercial, naquela história da aperta o botão e nós fazemos o resto, o George Eastman ia com o time dele, viajava e fazia congresso. E ali começa o congresso de fotografia. É só buscar na história da fotografia que você vai ver isso. Depois ele foi para a Europa.
né? Então, os congressos são super importantes, feiras, congressos, mas está devagar o negócio, né? E ainda bem que a foto e essas empresas de IA estão fazendo alguma coisa, porque senão tinha parado tudo, né? Enfim, desabafo aqui, mas acho que é importante. Teve uma situação que aconteceu semana passada, me mandaram um conteúdo de um fotógrafo que é referência, e ele falando da IA, coisa e tal, e ele não é um caso isolado, outros fotógrafos também fazendo isso. Então o que acontece? Vários fotógrafos e não fotógrafos têm percebido que existe uma demanda latente. Qual é essa demanda com a IA? Fazer retratos de IA e não precisa ter necessariamente a fotografia. Mas o fotógrafo leva vantagem. Calma, antes de você ficar com raiva, ou se você está ouvindo depois, coisa e tal, pensa no seguinte. O fotógrafo fez uma sessão real e ele captura de forma primorosa retratos daquela pessoa, um advogado, um dentista, não importa. Ele, meses depois, manda uma mensagem. Ele já tinha entregado as fotos, pagou, recebeu, coisa e tal, beleza. Aí o dentista tá lá meio parado, não tá rolando trabalho pro fotógrafo, ele resolve mandar uma mensagem para aquele dentista falando o seguinte: vamos renovar seu visual, novas fotos, novo avatar. E aí o dentista fala: não, mas putz, eu tô sem tempo para ir aí, eu não tô afim, eu não tô realmente, nem você vir aqui, não vai dar. E aí o fotógrafo que já tem aquelas fotos, aquele acervo que ele gerou, e faz 6 meses, fala para aquele dentista: você não precisa vir aqui. Eu, como especialista, inovador, eu utilizo a IA para gerar uma nova sessão para você com 50 fotos a R$ 1.500, tudo de IA, onde você quiser, do jeito que você quiser, eu te mando, você aprova e acabou. Isso é um produto que está sendo vendido no mercado, aqui e lá fora. E aqui tem muita gente que não é da fotografia que percebeu que isso é um potencial grande e que está aproveitando. E fotógrafos começaram a perceber isso também. Alguns fotógrafos, eu acho que até antes dos fotógrafos outros perceberam, designers, coisa e tal. Então, isso tem acontecido no mercado. E eu fiz um conteúdo para membros falando que pro fotógrafo tem uma situação que não é tão simples assim em como oferecer isso de fato. Não é tão simples assim. Ele pegar e começar a oferecer o que a gente chama de sessão híbrida. Fotos reais e fotos com IA. Ou ensaio de IA. Não é foto, né? Não é foto. Embora você poderia também pegar o retrato daquele dentista, daquele advogado, o retrato real dele, encaixar onde você quiser, e o cenário todo é de IA. Tem gente vendendo isso também. Então, a foto dele é real, mas o cenário em newborn, gestante, está acontecendo pra caramba também. Então é uma nova fase do mercado, mas não é tão fácil, envolve questões de branding, é delicada a situação de não se perder e desvalorizar o que você oferece e como cobrar. Então, sim, não é tão fácil assim oferecer, mas é um caminho que vai se tornar cada vez mais frequente. Um fotógrafo híbrido, que oferece IA para imagens estáticas ou em movimento. Então isso vai acontecer cada vez mais. E eu abordei isso em profundidade e caminhos possíveis de como fazer isso. Tá? Acho que é importante abordar esse assunto. Tem outros conteúdos aqui, né? Então, coisas rápidas para falar. A Netflix testando IA com a Runway, que é uma das principais... É uma das empresas pioneiras de vídeo com IA, que concorre hoje aí com o Kling, com o próprio Sora, com o Vel 3, né, tudo mais. Mas o Runway tem uma plataforma muito robusta e fechou uma parceria com o Netflix. Também fechou uma parceria com a Lionsgate, se não me engano. Ambas cinema, série, né? Então mostra como a IA está avançando em Hollywood também. A Canon revelando um sensor full frame de 410 megapixels. Mas normalmente esses sensores super poderosos são para coisas muito específicas. Que mais? Eu fiz uma matéria sobre os melhores smartphones para fotografar em 2025. E lá estão Samsung, Apple, Google, Xiaomi. Quem ganhou, leva na primeira e na segunda posição, é Samsung. Samsung deu uma guinada, assim, virou a chave com a IA também, na parte fotográfica, impressionante. Tem um caminho oposto. Eu falei do Netflix, a Getty Images, ela apostando no talento humano contra a IA para a Copa do Mundo do ano que vem. Dos Estados Unidos, México, Canadá. E ela falando, por mais que tenha robotização, coisa e tal, o lado humano é sempre insuperável. Então, é algo bacana de ver esse movimento, né, de você se posicionar à frente. Você pode usar tecnologia, mas você também se posicionar, olha, o talento humano é insuperável, a importância do olhar, e para a Copa do Mundo a gente batendo nisso. A Getty fazendo isso bem legal.
E na parte polêmica, o e-transfer, que tantos fotógrafos usam, vocês viram isso? Vocês talvez tenham visto, talvez não. O e-transfer, ele atualizou os termos de uso, dizendo que, ou estava lá os termos antigos, não sei, ficou meio turvo a história, mas é o seguinte, teoricamente ele poderia utilizar as imagens que você está mandando lá pelo e-transfer para treinar a IA. E isso, a reação foi terrível. Terrível. Sim, até agora estava tendo matéria sobre isso, lá fora. Então vale a pena dar uma olhada nos termos né, de uso, coisa e tal, mas pegou super mal. Super mal. Então é algo para a gente prestar atenção, porque a gente nunca lê esses termos e condições, e aí imagina uma plataforma dessa que é usada por milhões de pessoas, e fotógrafos também no Brasil e lá fora, com esse recurso que basicamente está mandando uma foto de casamento lá, ou de retrato, família, newborn, não importa, comercial, o que quer que seja, e está treinando a IA, ou eles podem recomercializar aquilo. É muita sacanagem. Teve algum tipo de atualização, mas já pegou mal, e é aquela história de, né, você dá uma mancada, ninguém vai esquecer, mas realmente é bem grave, e isso pegou super mal. Bacana ver, a gente não lê, Marina, a gente não lê, ninguém lê, a gente não lê, e é isso, né? A gente aqui no Instagram, por exemplo, a gente está treinando esse negócio também. Se você está com a conta aberta aqui, basicamente está à mercê de todo tipo de coisa também. Por mais que a gente fale que acha que não, a IA está presente em muita coisa. E no outro lado, falando em valorização da fotografia, o Dia Mundial da Fotografia está chegando, dia 19 de agosto. A fotografia tem vários dias, né? Tem o Dia Nacional do Fotógrafo, Dia do Fotojornalista, Dia Mundial da Fotografia. O Dia Nacional da Fotografia, ou do Fotógrafo, é dia 8 de janeiro, se não me engano. E o Dia Mundial é dia 19 agora, de agosto. E o Flickr, quem diria, né? O Flickr com uma parceria para um desafio global voltado para o Dia Mundial da Fotografia. Achei bem bacana. E eles fizeram isso também no ano passado, acho que nos últimos anos. Então vai ter uma trilha, um concurso do Flickr para quem quiser participar, para valorizar aí a fotografia no Dia Mundial da Fotografia. Flickr, que é uma comunidade com legado, a gente está falando de marcas de legado no começo, e é bacana de ver, né, que o Flickr segue firme e forte, passou pela mão de um monte de marca, mas está aí, continua, né, e tem uma comunidade muito fiel no mundo todo. E começou com um videogame, não sei se vocês sabem disso, né? O Flickr começou com dois donos ali, acho que é uma mulher e um cara, não lembro o nome deles, mas eles começaram como um videogame e eles perceberam que no chat a questão da foto estava fazendo mais sucesso, o compartilhamento de fotos no chat, do que o videogame em si. E aí eles falaram, pô, vamos pivotar, vamos mudar aqui o negócio para o Flickr. E virou o Flickr a partir do videogame. Negócio fascinante. E hoje continua forte aí como uma plataforma super reconhecida. E aí o conteúdo especial aqui, só para comentar, porque ele está no blog, está no meu blog lá, vale a leitura, mesmo na parte aberta. Eu fiz duas partes, uma parte disponível para quem quiser ler, de graça, e uma parte profunda para membros. De um assunto que é da maior importância para mim, para você, para todos nós. Redes sociais. O assunto não é novo, a gente sabe que é importante, mas as coisas estão mudando rápido. Rede social não parou de mudar nesse meio tempo, foi fundamental nos últimos anos, mas também tem ferrado com a cabeça de muita gente, para resumir da melhor forma. Concorda? É um estresse. Vou começar a live. Ai meu Deus. Tem que postar o conteúdo. Tem que fazer. Não postei hoje. Não respondi a pessoa em 5 minutos, em 1 minuto. É um negócio inacreditável que está ferrando com a cabeça de todo mundo. Então, até a partir da IA entra, né? Ah, mas vou ter o robozinho, mas não é humano. Aí a pessoa fica no dilema. Eu fiz uma matéria, tá hoje, tá no meu site, faz 6 horas que ela tá no site. É uma escravidão, é isso, Marina, exatamente. A gente tá, mas é necessário. Ah, não. Isso é uma matéria, faz alguns anos, um fotógrafo de natureza. Eles fizeram um experimento do fotógrafo tentar viver sem a rede social. Ele ficou invisível. Basicamente ficou invisível. Ah, mas eu tenho minha lista de clientes. Eu já ouvi isso de clientes também, de mentoria, coisa e tal. Não, mas eu não preciso, eu tenho minha lista. Só que aí você vai ficando invisível, você aparece para aqueles clientes, e se você não quer novos trabalhos, você não quer mostrar seu trabalho,
Então tem umas questões delicadas aí. É importante, mas ao mesmo tempo escraviza e ferra com a nossa cabeça. Muito bem. Eu fiz a matéria Negócio à mercê do feed. O futuro incerto das redes sociais para fotógrafos profissionais. O futuro incerto não quer dizer que você não tem que estar presente. Eu estou aqui fazendo a live, é super importante. Eu entendo que não vai ter 200 pessoas na live, e nem acho que não adianta ter 200 pessoas que não se interessam, ou que entram e saem, ou que não tem valor, poucos e bons, sabe, entregar o conteúdo para quem se interessa de verdade e mudar a nossa mentalidade em relação a isso. A coisa fica muito mais fácil, tá? Claro, precisamos de resultado. Mas aí entra um cansaço, o cansaço criativo, a gente vê que o alcance está em queda, e está de fato, os dados comprovam. Eu fiz a matéria, ela não tem dados ali na matéria aberta, mas eu fiz para membros, mostrando a profundidade do negócio. A gente está falando de um estudo aprofundado que mostra que, de fato, há uma queda, e a gente sabe, a gente nota. Eu, você, posta nos stories, ninguém vê. Ah, mas não, mas é que seu conteúdo é ruim. Não, não é só isso. Sabe, tem um negócio aleatório. As pessoas sabem do que eu estou falando. Então, e normalmente a pessoa que fala o contrário, muitas vezes ela quer vender alguma coisa pra gente, né? Então, e ok também, tá? Mas assim, os fotógrafos já têm se questionado sobre essas coisas de rede social, não só aqui, mas em outros locais, tipo na rede social vizinha, né? No TikTok todo mundo fala, no YouTube, não sei aonde, mas são coisas, são bichos diferentes. Mas o caminho, né? O caminho que tem sido buscado por muitos é de entender que você não pode ficar de fora, mas que você tem que mudar o ponto de vista da atuação. Então, a sensação geral, conversando com colegas, com base em pesquisa, com esse estudo aprofundado que eu fiz, estamos cansados, né? O alcance está péssimo. As mudanças são frequentes. O ruído é gigantesco. E a nossa imagem ou o nosso conteúdo está num universo, num oceano de conteúdos em que é uma gotinha e não aparece direito. Então, a promessa é, olha, se você não aparece, você não vende. Mas muita gente está buscando outras alternativas no nosso mercado. E aí tem vários caminhos. O caminho de inverter a lógica. Então, aqui assim, a dica que é totalmente o oposto, né, na verdade. Fazer algo que é pro mundo real, que possa repercutir para o mundo digital. Como assim, Léo? Você vai lá fotografar o ensaio, está gerando conteúdo, ou o cliente compartilha o conteúdo seu. É mais valioso que o cliente compartilhe do que você faça e mostre. Já parou para pensar nisso? Então, uma rede que cresceu na pandemia. Na pandemia cresceu. Negócio de fotografia lá fora, inclusive com franquias, né? E está expandindo no mundo inteiro. São as redes de self-studio. Self-studio, você vai e se fotografa. Pode até ter um fotógrafo, mas normalmente você vai lá e faz sua selfie. Aqui no Brasil são os museus de selfie, coisa e tal, né? Por que faz sucesso? Porque as pessoas estão fazendo a propaganda. As pessoas vão lá e fazem a propaganda. A Marina comentando aqui do marketing antigo, outdoor, parcerias presenciais. Acho que esse é um caminho fantástico. A gente está vendo revista voltando, mas no Brasil é diferente. Então a Capricho tinha sumido. Ela está voltando com 2 edições impressas por ano. Mas no Brasil, o Brasil é extremamente digital. O brasileiro é o segundo no mundo em consumo de rede social. O número de horas que a gente passa, de 4 horas mais ou menos, um pouquinho menos talvez, por dia, muita coisa. Então é uma situação muito complexa. Mas eu não estou dizendo para não utilizarmos. Mudar a dinâmica em relação e entender que realmente há uma queda real. A coisa do feed infinito versus tempo de qualidade. Então, por isso que estão falando de você voltar com conteúdo em profundidade, né, do que ficar fazendo uma coisa rápida. Essa matéria vale a pena a leitura. Então, a coisa do Reels. O Reels engana. Você pode ter lá um Reels que tem, sei lá, 50 mil visualizações. Tá, e aí? Na prática, o que ele converteu? Posicionou você de fato? Te deu uma venda? Ah, não, ali na frente. Será? Ou é só para te agradar, para alimentar seu ego? Né? Ah, não, mas aumentar o alcance da conta. Né? Mas a que custo?
Então, é uma distração, uma oportunidade real. A gente está vendo, na verdade, um movimento de conteúdos longos e mais profundos para carrossel, para vídeos como esse, um vídeo longo. Carrossel com o que eles chamam de conteúdo lanche, né, aquela coisa completa, profunda, faz mais sentido. Tem pessoas buscando isso, do que a superficialidade, né? Ainda assim, não é fácil. Você pode fazer um mega conteúdo em profundidade para o seu cliente, para o seu público, e não ter o menor resultado. E você perdeu horas para fazer. Né? Então, é uma coisa complexa. A coisa do engajamento, seguidores, que ainda tem esse... Assim, pode falar o que for, as pessoas ainda reparam nisso, né? Então, o que a gente repara? Nossa, ele tem 100 mil seguidores, ele tem 50 mil, ele tem 20, ele tem 1000. Ele tem 500, ele segue 5 mil. Deve ser péssimo. Será que essa lógica ainda faz sentido? Porque na prática a gente vê algumas contas pequenas com um alcance absurdo e contas gigantescas de seguidores que têm um alcance ridículo. Não é só porque comprou seguidor, às vezes o cara se perdeu ali, o conteúdo e coisa e tal. Então mudou a dinâmica, não é mais... aliás, nivelou isso, né? Lá fora, várias contas referência, especialistas referência falando que está nivelado. Então o cara que tem 5 mil, ele pode estar no mesmo patamar do cara de 500 mil seguidores. A importância agora é outra, porque a dinâmica das redes mudou. Então, as redes, talvez elas ainda sirvam, mas o jeito que é como elas servem, talvez não seja mais da mesma forma como era antes. E aí eu entrei nesse assunto em profundidade. Eu até coloquei uma tabela nessa matéria das estratégias do Instagram, da newsletter, que a gente está vendo um movimento de... Até fotógrafos têm feito isso, mesmo para a parte aberta, né, para consumidores finais. Você criar a sua comunidade como fotógrafo faz sentido para os seus clientes? Você não precisa falar que é uma comunidade, você pode chamar de outra coisa, porque até o termo comunidade pode passar uma ideia esquisita para o cliente, mas você pode criar uma comunidade chamando de outra coisa e fazer encontros com especialistas para... Por exemplo, você atende gestante e faz lá um encontro com uma médica para falar do assunto, de algum assunto de interesse delas, nutricionista, ou a parte, sei lá, qualquer coisa assim, e você cria um grupo de conteúdo real. As marcas que têm gerado conteúdo real, elas criam esses canais para ter esse contato direto, que não depende necessariamente de plataforma. O exemplo pode ser o exemplo mais simples, mas é real. O Telegram e o WhatsApp, de fato, eles não têm... Mandou, chegou, quem está ali vai receber. Então, fazer esse grupo é algo que faz todo sentido. A Fran comentando aqui que tem esse grupo com clientes e acreditar no grupo. Criar conteúdo real para eles e tentar levar... Aí entra a outra parte, que é e-mail funciona, se tiver um conteúdo bacana, blog é bacana, eu acabei de falar no começo o quanto o blog está fazendo você aparecer agora nessa busca da IA também, grupo de WhatsApp ou Telegram e coisas presenciais, encontros presenciais no local de parceiros, movimentos que te dão autoridade, que vão gerar conteúdos que vão para as redes sociais também. Né? E sim, existem ferramentas cada vez melhores para ajudar na parte das redes sociais. No próprio ChatGPT, só tomar cuidado para que não fique uma coisa robotizada, né? Porque o ChatGPT pode te dar um conteúdo ruim também, sabe? Se você não souber orientá-lo, né? E, aliás, eu tenho feito isso com as minhas coisas de IA. Eu estou fazendo contraditório com outra IA que é concorrente. Então eu pego o conteúdo de uma, mando para outra e faço eles brigarem entre si. Eu acho que é um resultado interessante. Mas enfim, gente, eu me estendi aqui já consideravelmente, mas essa matéria vale a pena. Ela está no canal de notícias na bio do Spotlink News. Eu compartilho no meu feed aqui, dá para você entrar lá e conferir essa matéria. Claro, eu fiz um estudo aprofundado de verdade para membros, então tem dados, números, muito mais dicas profundas, mas o conteúdo aberto já vale muito a pena também. E faz parte da minha série de 10 pontos mais relevantes para quem vive da fotografia em 2025. Pra você ter ideia, no primeiro nós tivemos a viabilidade real da fotografia como negócio. Ou seja, a pergunta é, ainda é um bom negócio? Acho importante a gente se fazer essa pergunta de tempos em tempos. O impacto profundo e prático da IA na fotografia. O que mudou de lá para cá, menos de 3 anos, né? Vai dar ainda 3 anos de IA generativa do jeito que ela é, e o quanto ela tem modificado as coisas. O comportamento do consumidor, que tem a ver com todas essas coisas que eu acabei de comentar, está mudando em relação à fotografia. Então, clientes que buscam não só foto, querem foto e vídeo. É um exemplo. Entre outras coisas.
Então, eu abordei, tudo isso está no meu blog, são matérias especiais. E no próximo vai ser um assunto super bacana, que na verdade é um dilema de todo ano, a guerra de preços. Mas a nova guerra dos preços, ela envolve agora novas figuras que não tem a ver só com a fotografia. Isso que é curioso e preocupante também. Mas isso é assunto para a próxima matéria. Ok? Quarta-feira agora, mentoria coletiva, a Fran vai estar lá, que eu sei. Roberta também, imagino que vai estar, espero. Né? Espero que a Fran também possa estar, né? São membros da comunidade. Mas quem tiver interesse me manda mensagem. Quarta-feira agora, a gente vai fazer às 20 horas nosso encontro da mentoria coletiva. E dia 11 de agosto, aqui em São Paulo, encontro presencial, com pouquíssimas vagas. Vai ser bem bacana também o dia todo para falar de IA e sair com um plano pronto lá de como usar essas ferramentas de uma forma poderosa. Esse conteúdo fica disponível no Spotify, no YouTube, e tem gente que acompanha até o final, então obrigado para quem acompanha e até a próxima. Boa noite, boa semana, até mais, tchau, tchau.